Isso. Então, todos muito bem-vindos para a nossa bendita live Comunicação Experience. Vocês me ouvem bem e me veem bem também? Vai colocando para mim aqui no chat, se vocês me ouvem, se vocês me veem e também de onde vocês me conhecem e o que vocês esperam dessa noite de hoje, para a gente ir esperando aí o pessoal chegar, enquanto está todo mundo se aquecendo. Nós vamos falar sobre comunicação, sobre uma experiência de comunicação, que é um assunto que eu gosto bastante, é um assunto que eu estudo há bastante tempo. Para quem não me conhece, eu sou Carolina Fanaro, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em voz, sou mestre em saúde, e tenho algumas andanças aí pela clínica fonoaudiológica, pelas mentorias em comunicação e pela gestão também, que faz parte da minha história ser gestora em saúde. Então, vamos lá. Ver se tem alguma coisa aqui no chat. Ah, verdade, Jordânia. Jordânia me conhece do Clube 333. São as conexões que a gente vai fazendo na vida, né? Conexões. De onde você é, Jordânia? Coloca aqui para mim. E o que você espera dessa noite? A gente vai fazendo conexões virtuais e depois a gente vai vendo que essas conexões virtuais vão sendo aproximadas, né, ao longo da vida. Obrigada por estar aqui, Jordânia. Obrigada, Adriano, Israel, Eliane, Tabata e todo mundo que está aqui. Vamos começar pelo começo, chegando. Mas eu ainda não vi mensagens de onde vocês são. Ainda não vi. Está chegando mais gente aqui. Esse comecinho, para aquecer, a gente sempre dá uns minutinhos, né? Ó, Jordânia está dizendo que é de Fortaleza, que ela quer aprender mais sobre comunicação. Anderson, a Índia, querido, está chegando por aqui. Boa noite, seja bem-vindo, muito obrigada. Eu fiz uma pergunta que é de onde você me conhece, o que você espera dessa noite de hoje e de onde você é. Tem bastante gente ainda chegando. Enquanto as pessoas estão chegando, a gente vai aqui batendo um papo pelo chat e vai se aproximando e vai se conhecendo. A gente pode começar fazendo alguns combinados. Se você se sentir à vontade, você pode deixar sua câmera ligada. E vai ter um momento que eu vou abrir os microfones e vocês vão poder falar também, e isso eu vou avisar. Se você quiser pegar um caderno, um papel, um lápis e deixar do seu lado para você tomar nota de algumas coisas, isso também é bem importante. Por quê? Porque eu vou dar dicas práticas de coisas que você pode fazer, que você já vai sair daqui podendo fazer algumas coisas, né? Então, é bem importante que você esteja preparado em relação a isso. Vou pedir para deixar os microfones desligados, para que a gente não tenha interferência de ruídos. E vou convidar vocês agora para uma viagem, para uma experiência em comunicação. E por que nós estamos todos aqui? Quem que se anima a escrever no chat para mim? Qual que é a maior dificuldade que tem em comunicação? De São Paulo para a vida, da gestão para a vida. Espero da live mais instrumentos para o meu dia a dia. Já aprendi muito e queria aprender mais. Ah, muito obrigada. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui nessa pergunta que eu acabei de fazer. O que você mais, aquele momento da sua vida que você mais teve dificuldade na sua comunicação? Que fato foi esse que aconteceu? Que situação foi essa que você pensou, isso poderia ter sido diferente, mas não foi? Vai pensando aí, colocando aqui para mim no chat, enquanto você vai pensando,
eu vou te convidar para fazer algumas respirações comigo, respiração profunda. Então, eu vou pedir para que você se sente confortavelmente aí onde você estiver. Vou pedir que você fique pensando na sua respiração, que você se concentre na sua respiração, no ar que entra e no ar que sai. E que você só preste atenção nisso nesse momento. Então, inspira, e eu vou contar até 5 enquanto você inspira, e eu vou inspirar com você. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. E agora solta o ar. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer de novo. Agora solta. O que aconteceu com a sua respiração nesse momento? Faz mais uma vez. Inspira. Agora solta. Esse foi um convite para você chegar neste lugar e você se conectar com você mesmo e depois comigo, que é o grande objetivo da comunicação. Comunicação exige presença e para estarmos plenamente presentes, temos que ter consciência de quem somos e de onde estamos. E o que acontece é que a gente vai percebendo que muitas vezes a gente vai fazendo as coisas do modo automático. Então, acontece muito de alguém estar lá numa situação de trabalho e essa pessoa explodir. Alguém fala alguma coisa para ela que é diferente do que ela esperava, ou que é divergente daquele projeto, ou que é uma recusa em relação a um projeto importante, ou é uma opinião que não está sendo considerada naquele momento, e aí a pessoa vai lá e explode. Ela fala o que vem na cabeça, ela não mede as palavras, e ela vai no automático, e a hora que acaba de fazer, de falar, né? A situação acaba, vem aquele sentimento de falei demais, não era isso que eu queria ter dito, não foi isso que eu quis dizer, eu queria ter tido mais calma para poder falar, eu queria conseguir falar sem explodir. Quem aí já passou por isso? Se você não passou por isso, pode ser que você tenha passado por uma outra situação, que é o outro lado. É você ouvir e saber que você precisa falar, mas não conseguir falar. Simplesmente travar. E deixar de dar a sua opinião, de marcar um posicionamento, por medo ou por receio do que alguém ia pensar, ou do que alguém ia imaginar, ia julgar a seu respeito. E aí você perde a oportunidade. Aí no que você pisca, seu colega do lado vai lá, fala exatamente aquilo que você estava pensando, a ideia é super bem aceita e de novo vem aquele arrependimento. De novo vem aquela sensação de que você deveria ter falado e você não falou. E a oportunidade, ó, escapa e você continua lá, passivo diante das situações da vida. Tem mais alguém chegando aqui. Seja bem-vinda, Ana Carolina, que está chegando aqui. Como nós estávamos falando, a gente vai, então, percebendo que a gente vai ou para um extremo ou para o outro extremo. E aonde isso impacta? Impacta na nossa imagem, na imagem que o outro tem a nosso respeito. Mas será que você sabe a imagem que você tem a seu respeito? Que será que as pessoas falam de comunicação, que o mercado de trabalho fala quando o assunto é comunicação? Por que será que eu começo essa conversa com vocês aqui agora, falando da importância da comunicação para o mercado de trabalho? É claro que a gente se comunica, e a gente não se comunica só quando está trabalhando, a gente se comunica o tempo todo e tudo comunica.
Só que a comunicação é algo que parece que é tão natural de todo mundo, que todo mundo precisa se expressar, todo mundo precisa fazer um pedido, todo mundo precisa pedir um pãozinho na padaria, todo mundo precisa pedir um favor para um vizinho, todo mundo precisa ouvir alguém fazer alguma solicitação, que parece que é um processo muito natural. Mas a verdade é que existem técnicas e estratégias, mas muito mais do que isso, existe uma pessoa que está fazendo uso de técnicas e estratégias com o grande objetivo de se conectar, de criar relações e de ter relacionamentos saudáveis por conta disso. Quando a gente fala que comunicação é comportamento, eu digo muito isso o tempo todo, é porque eu estou considerando que o que você sente, o que você pensa, faz diferença em como você se comporta e, consequentemente, faz diferença em como você se comunica. E não sou só eu que digo isso, não. Existem vários cientistas e neurocientistas que falam que a comunicação ela é resultado das nossas histórias, das nossas vivências, dos nossos filtros. E isso vai nos compondo enquanto ser humano. E é por isso que é tão importante que cada um de nós saibamos quem nós somos. Se eu sei quem eu sou, eu permito que o outro seja. E eu consigo também equilibrar aquilo que me atende e que atende o outro, sem me desatender quando o pedido do outro é algo que eu não dou conta de fazer. Então, a gente está falando aqui de relação, a gente está falando de negociação, a gente está falando de persuasão, a gente está falando de afeto, a gente está falando de competência. E competência comunicativa é algo que faz muita diferença na sua vida. Por quê? Porque comunicação emite sinal. Comunicação emite sinal. Então, o sinal que a minha comunicação emite para você faz com que o seu cérebro faça uma leitura a meu respeito muito rápida, quase que intuitiva, e já me dê uma resposta. E essa resposta que me dá reverbera em mim, e eu vou também fazendo uma contra-resposta e vai se tornando um ciclo. Então, imagina se isso está desalinhado. Imagina se isso está caótico. A gente não consegue ter relação saudável num ambiente caótico. A gente não consegue se escutar, a gente não consegue nem dizer o que a gente precisa dizer, nem ouvir o que a gente precisa ouvir, e muitas vezes, quando escuta, ainda escuta de forma parcial, porque acha que está ouvindo, mas a gente faz julgamentos, a gente faz inferências a partir daquilo que o outro está dizendo para a gente. Quem aqui já passou por uma situação de estar numa reunião, num ambiente de trabalho, e falar uma coisa e a pessoa entender outra completamente diferente daquilo que você queria dizer? Alguém já passou por isso? De ter um mal-entendido por uma coisa que era muito simples e que virou uma grande confusão por alhos que foram entendidos como bugalhos, como diz o ditado popular? Quem já passou por isso aqui? A Tabata já passou. Jordânia também. E acho que não foram só as duas, né? Porque isso acontece, gente, porque a gente entra nessa questão do automatismo. Porque eu acho que o outro achou, que eu achei que ele falou. E esse jeito da gente, essas estratégias, essa forma da gente conduzir os nossos relacionamentos, o nosso comportamento comunicativo, isso vai impactar em todos os resultados da vida. Agora, pensando no ambiente de trabalho, pensando no mercado, pensando no mundo corporativo, o tempo inteiro a gente precisa se vender. O tempo inteiro eu preciso dizer para o outro que o meu trabalho, que o meu serviço, que o meu produto é importante, é relevante, é o mais barato, é o de melhor custo-benefício, se não for o mais barato, é o mais necessário para aquele momento. O tempo inteiro eu preciso dizer isso para o outro. E ele precisa compreender isso de um jeito muito genuíno para poder se conectar comigo. Eu aqui agora estou me mostrando, eu estou
numa posição até de vulnerabilidade, porque estou aqui na frente de uma câmera falando com várias pessoas ao mesmo tempo sobre um assunto que eu domino. Isso é um convencimento, isso é o tornar comum que vem lá da definição do latim da comunicação. Agora, quero compartilhar com vocês aqui algumas. Vou compartilhar uma pequena apresentação. Olha só que interessante. Melhorar. Vocês estão vendo? Se vocês estiverem vendo, vocês me falam, tá bom? Agora sim. Então, melhorar a comunicação no trabalho é um investimento valioso para um ambiente produtivo, saudável e bem-sucedido. Alguém aqui já pensou que a comunicação ela é fonte de produtividade, que ela tem relação com a produtividade? Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho bastante com a internet, eu preciso gravar vídeos. Se a minha comunicação está tranquila neste ambiente, neste cenário, com essa necessidade, com essa intenção de gravar vídeos, eu faço isso sem precisar repetir muitas vezes, eu faço isso já pensando numa organização, num roteiro. Agora, se eu estou insegura, se o tempo todo eu estou auto-julgando o que eu estou falando, vai acontecer que eu vou precisar repetir muitas vezes. E aquela uma hora que de repente eu tinha para gravar um vídeo, viram duas, três. E eu deixo de fazer outras coisas porque o, estou fazendo o retrabalho de gravar o vídeo. E o que mais que o mercado fala sobre comunicação? O que o mercado de trabalho diz sobre comunicação? E aí, gente, eu fui pegar coisas que eu encontrei nas minhas referências relacionadas ao mercado de trabalho. Então, a revista Você RH é uma das minhas referências. Lá está falando que as competências mais valorizadas nas empresas para 2023, eles fizeram um estudo e a comunicação é uma das habilidades que veio, né? A capacidade de comunicação é o que veio com muita força na Você RH para o ano de 2023. Só que essa história não começou em 2023. Essa história começou lá atrás. Essa reportagem que está aqui em azul, ela é de 2020, quando saiu lá na Folha de São Paulo que a comunicação vira a habilidade mais valorizada por empregadores. E em 2023, além da Você RH, a gente tem aqui essa reportagem do valor econômico que enfatiza a melhora da comunicação para liderar melhor. Olha só que coisa mais relevante. E aí tem tantas outras reportagens que vão aparecendo, sempre falando da boa oratória, da competência desejada nas empresas, e isso vai trabalhar a favor das oportunidades de trabalho. Porque olha só, essa aqui é uma vaga que eu vi lá no LinkedIn, não tem muito tempo, olha, uma vaga de coordenador de expansão internacional da Natura. Esse é o nome da vaga. E aí eu fui dar uma olhada lá nos requisitos da vaga, e desde que tinha boa comunicação e multicultural, capacidade de escuta e de se fazer entender em um contexto multicultural em inglês. É uma empresa que está querendo em inglês, mas vamos pensar que ele começou com boa comunicação. Então, antes de você ser bom, se você é falante de português, antes de você falar bem inglês, você precisa falar bem português, porque se você tem dificuldade de falar em português, você vai ter de falar inglês também. Então, o mercado vai trazendo isso. E olha só uma outra coisa interessante. Aí estava lá zapeando pelo LinkedIn e vi esse rapaz, que eu deixei a identidade preservada, né? Ele fazendo um comentário sobre uma colega de trabalho. Ele estava recomendando a colega de trabalho. E olha só o que ele fala dela, né? Que é trabalhar em equipe, que ela faz isso muito bem e que ela possui uma excelente redação e oratória. E o que é mais interessante disso? Que ela agrega muito quando está presente e faz muita falta quando está ausente. Então, gente, isso tudo aqui para dizer para vocês que... Deixa eu tirar o compartilhamento aqui um pouquinho. Gente.
Então, isso tudo para... Ah, vocês não estavam vendo, né? Ah, eu tô achando que eu tô compartilhando, eu não tô compartilhando nada. E o meu chat aqui tá desabilitado, porque estava no modo apresentação, ou tá? Não tô conseguindo ver se eu tô compartilhando ou não, gente. Agora não. Bom, mas deu tudo certo. Então, tudo isso que eu falei para vocês foi para quê? Para dizer o quanto que essa é uma habilidade, que é uma habilidade relacional, não é uma habilidade técnica, ela tem relação com o comportamento humano, o quanto que isso está fazendo diferença para a contratação, permanência das pessoas nas empresas e também para o destaque delas dentro do mundo corporativo. Agora, se você está bem no seu trabalho, porque você se comunica bem, porque você é claro nos seus pedidos, porque você tem uma boa compreensão, porque você tem escuta, se você faz isso, certamente você também faz isso com a sua família, com seus amigos, na sua rede social, porque é uma habilidade que a gente não está longe dela, a gente não está apartada dela quando a gente não está trabalhando. Então, ela é sistêmica e ela é sensacional, porque ela faz a gente se aproximar dos nossos objetivos. Quando você está muito longe do seu objetivo, presta atenção na forma como você está se comunicando. Preste bem atenção. E o primeiro passo começa com você. O primeiro passo é você olhar para você. E para você olhar para você agora, eu quero fazer um convite para que você consiga pensar qual é o seu estilo de comunicação. Então, no começo eu recomendei que você tivesse um papel e uma caneta, e agora é a hora de você usar. Tá tudo bem aí, gente? Vai falando comigo, vai me dando um sinal se tá tudo certo, se eu estou falando muito rápido. Vai me dando respostas aqui pelo chat, por favor. Agora eu quero que você olhe, por favor, para você. Lembra daquela respiração que a gente fez no começo? Faz essa respiração de novo e preste atenção nas características que eu vou dizer agora. Escreve assim, divide a sua folha de papel em 4. Aí, em um dos quadrantes, você coloca assim: sou extrovertida ou extrovertido, falante, ativo, me adapto com facilidade. Então, uma pessoa que fala bastante, que é extrovertida, que é adaptável, que está sempre ativa, que não para nunca. Essa é uma característica. Essa pessoa, ela gosta de quê? De autonomia, de falta de rotina, de trabalho em equipe, mas sem a rotina, com autonomia. E detesta rigidez, falta de reconhecimento e monotonia. Quem aqui gosta desse tipo, que se identifica com esse tipo com essa comunicação? Quem aqui, a hora que eu falo dessa pessoa que não gosta de rotina, mas que gosta de trabalhar em equipe, que gosta de falar, mas que é adaptável, quem aqui fala, ah, essa pessoa sou eu, esse sou eu, é disso que eu gosto, me vi aqui. Coloca para mim no chat, por favor. O próximo quadrado, você vai colocar as seguintes características: pessoas ativas, altamente competitivas, otimistas e dinâmicas, que adoram desafios, liderança e assumir riscos, mas detesta processos lentos e falta de autonomia. A Jordânia está pedindo para repetir, então vou repetir. Vou lá no primeiro, então. O primeiro, Jordânia, a característica é extroversão, fala bastante,
é adaptável, é uma pessoa muito ativa, gosta de autonomia e trabalho em equipe, mas não gosta de rotina. Aliás, é isso mesmo. E a rigidez, a monotonia e a falta de reconhecimento é o que ela não gosta. Esse é o primeiro. Foi aí? Soraya respondeu que gosta, né? Ah. A segunda característica, vamos assim, tá, gente? Vocês vão colocando aí no chat e eu vou conversando com vocês por aqui. O segundo comportamento comunicativo é daquela pessoa que é bastante ativa, competitiva, otimista e dinâmica. Então, aquela pessoa que é rápida, que tem sempre uma resposta na manga, uma pessoa que gosta de desafio, de liderança e tem um prazer enorme em assumir riscos. Essa é a segunda característica. Então, essas são é o segundo perfil, era essa palavra que eu queria lembrar. Posso para frente? Também tem algumas dessas características. Soraya, sabe que isso é muito interessante que você colocou aqui? Porque quando eu vou falando das características, você vai se identificando com umas mais, com outras menos. E tem mais dois perfis que eu vou falar, e aí no final eu vou contar para vocês uma coisa que vai tirar um peso das costas de vocês, que é uma coisa impressionante de você se reconhecer em mais de um lugar dentro desses perfis comunicativos. Então, o terceiro perfil comunicativo é aquele perfil de alguém que é muito calmo, prudente, que é muito autoconfiante, adora rotina, adora planejamento, sente um prazer enorme em ajudar os outros, então é alguém que normalmente se dá muito bem em equipe, mas que improvisação e falta de disciplina, a pessoa já fica toda desconcertada. Então, vou repetir as características desse perfil comunicativo. Então, uma pessoa muito calma, muito prudente, com muito autocontrole, com uma tá, tem mais alguém entrando aqui. Com muito autocontrole, uma pessoa com uma disponibilidade para o planejamento, para a rotina, para ajudar os outros e que fica desconcertada, que se desorganiza com falta de disciplina e com improvisação. Esse é um outro perfil, um outro perfil de pessoa, um outro perfil que tem a ver com comunicação. Alguém aqui se identificou com esse também? Posso ir para frente? E o quarto perfil comunicativo, quarto e último dessa metodologia que eu escolhi para trabalhar com vocês hoje, é aquela pessoa que é rigorosamente detalhista, precisa, cautelosa e crítica, uma pessoa que é muito crítica. O que ela gosta mesmo é de perfeição. Métodos, ambientes calmos, tudo no seu devido lugar. Essa é a grande paixão das pessoas com essa característica. E não gosta de pressão e nem de falta de segurança. É alguém que precisa de garantias para as coisas da vida. É alguém que precisa ter essa garantia. Você tem um pouco deste? Deste qual, Tabata? Deste que eu estou falando agora? Ou do anterior? Eu estava lá no modo apresentação e aí eu perco um pouquinho. Ah, desse, entendi. Soraya está dizendo tem muito dos três primeiros e pouco do último. Eu vou compartilhar aqui de novo agora com vocês
para vocês verem do que eu estou falando. Eu estou falando dos perfis, os perfis comportamentais que têm a ver com os perfis comunicativos. Então, vou voltar lá para a apresentação. E aí, para compartilhar aqui com vocês. Eu sempre me enrolo nessa hora de fazer a apresentação. Vou compartilhar de novo a tela. Mas eu acho que agora... Bom. Isso. Vocês estão me vendo aqui? Então, olha só. Estou falando dos perfis que são os comunicadores, que são os primeiros, os executores, que são os segundos, os planejadores, que são os terceiros, e os analistas, o quarto perfil que eu coloquei aqui. O que significa isso, gente? A Jordânia, acho que foi a Jordânia que falou? Ou a Soraya, que se identifica com um pouco de cada um. Por quê, gente? Porque isso são comportamentos, isso não são rótulos. Isso são possibilidades que todos nós temos na vida. Isso são várias estratégias, vários caminhos que cada um de nós pode tomar, escolhas que cada um de nós pode ter para poder se comunicar, para poder se comportar. O perfil comunicativo de quem tem o perfil comportamental do comunicador é realmente essa pessoa que fala muito, é uma pessoa que é orientada mais para as pessoas. Porque ela quer autonomia, gosta do trabalho em equipe, mas ela não gosta de monotonia, ela gosta de flexibilidade. Ela é aquela pessoa que vai sempre tentar te convencer. Se eu precisar me lembrar de alguma pessoa que tem o perfil de comunicador, agora eu me lembraria, por exemplo, da Hebe Camargo, que é alguém super expansivo, super expressivo, que adorava estar, né? Adorava estar cheia de gente, né? Uma vida muito ativa. Eu pensaria nessa pessoa. Que informação que uma pessoa dessa me traz enquanto comunicação? Ela é alguém que não adianta ser muito rígido com essa pessoa. Não adianta ser muito minucioso com essa pessoa, porque ela vai se desconectar de você. Então, se você conhece o perfil do outro, você molda o seu, não para você se distanciar da sua essência, mas para você, a partir do seu filtro, do seu conhecimento, da sua vida, da sua história, você se aproximar do outro. Os executores também são chamados de dominantes, são aqueles que têm características, eles são superativos, competitivos e os desafios, a questão da liderança. Eu estou falando aqui com vocês e estou lembrando de uma pessoa, uma figura pública até. Quem que arrisca dizer quem que tem esse perfil dos executores? Quem que arriscaria dizer? Alguém que é aquela pessoa que fala forte, que fala alto, eu pensaria em alguma personalidade também. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Eu tenho, tá? Ó, o que acontece? Eu lembro do Bernardinho, o técnico de vôlei, quando eu penso num executor, aquela pessoa firme, contundente, que gosta de assumir risco, gosta da questão da competição. Que informação que o Bernardinho te traz? Ele é um cara extremamente objetivo, ele tem visão, ele quer resultado, ele é orientado por resultado. Enquanto o comunicador é orientado por pessoa, o executor é orientado por processo. Então, o executor não gosta da historinha, enquanto o comunicador gosta da historinha. Então, se o seu líder, se o seu chefe é do perfil comunicador, você tem que chegar para ele com objetividade. Se ele é do perfil comunicador, não. Se ele é do perfil executor, você tem que chegar com objetividade. Se ele é comunicador, você tem que contextualizar. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido isso para vocês? Onde eu quero chegar? A gente ainda tem mais dois perfis que são o planejador,
que é aquele que é o calmo, que é prudente, que tem o autocontrole, que a rotina, planejamento é algo que gosta muito de ajudar o outro, e que falta de disciplina e improvisação é algo que não gosta. Esse é o planejador que não gosta de falta de disciplina. Então, eu penso numa pessoa também, né? Penso numa personalidade quando eu penso nesse perfil do planejador. Eu penso no João Paulo II, aquela pessoa que tem disciplina, aquela pessoa que gosta de ajudar, aquela pessoa que é organizada, que tem autocontrole. Vou pensando nessas figuras quando eu vou falando desses perfis de comunicação. E por que é importante eu conhecer o perfil do planejador? Porque eu sei que se eu chegar para ele agora e falar, vamos sair para jantar daqui 10 minutos, ele vai se desorganizar. Se você tem uma chefe, um chefe que tem esse perfil de planejador e você pede uma folga para essa pessoa amanhã, ela vai se desorganizar, ela precisa saber disso com antecedência. Ou se você é planejador e a sua chefe, o seu chefe, vem te fazer uma solicitação para você entregar daqui 20 minutos, você vai gastar mais energia para fazer e vai sofrer por isso. Então, se você sabe, se você conhece isso, você vai moldando esse seu pensamento, a sua atitude. E isso vem por conta da comunicação, por conta da forma como você expressa isso para o outro. E aí, no final, tem o analista, que são os detalhistas, né? São os cautelosos e que gostam muito da perfeição. Gente, o analista, olha só, ele gosta de perfeição, mas perfeição existe em algum lugar? A Soraya Jardim falou, tem um colaborador que você acabou de descrever. Olha, tá vendo? Você já vai sair daqui sabendo como você se comunicar com ele. Porque, em algumas vezes, a gente não controla o que está acontecendo no mundo externo. A gente não controla o que vem de fora. Mas a gente, sabendo dessas coisas, a gente consegue conduzir melhor as situações na direção do resultado que a gente quer. E certamente uma pessoa planejadora na equipe, é fundamental para cumprir certos tipos de tarefa que o comunicador, por exemplo, deixaria passar. Aquele relatório que você precisa entregar naquele prazo que a venda do projeto, fechar o negócio, vai depender daquilo, você pode colocar na mão do comunicador, do planejador. E se tiver o planejador junto com o analista, então, que daí você vai ter todos os detalhes que você precisa. O planejador, ele é mais voltado para a pessoa, assim como o comunicador. E o analista, ele é mais voltado para processos, assim como o executor. Qual que é a diferença entre os dois? O comunicador e o executor, eles estão mais para fora, mais na expansão, na extroversão, e o analista e o planejador estão mais na introversão. Tem jeito certo, jeito errado? Não, não tem jeito certo, jeito errado de ser, no modo de ser, no perfil comportamental e no perfil comunicativo. Jeito certo, jeito errado tem quando a gente escolhe, quando a gente, de forma consciente, toma decisões, atitudes, comportamentos e expressa isso de um jeito que vai na contramão disso tudo que eu acabei de falar. Aí a responsabilidade é pessoal. Só que o que acontece é que a gente está sempre no automatismo e a gente dificilmente faz isso de um jeito. Quando a gente está no automatismo, a gente faz isso de um jeito bom para o resultado que a gente precisa ter. Tudo bem aí, gente? Aí, bom, por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque quando eu descobri isso na minha vida, a minha vida mudou. Eu já contei para vocês que eu sou fonoaudióloga, eu sou mestre em saúde, eu sou especialista em voz. E eu tenho um perfil, a partir dos testes todos que eu fiz, porque existe um teste validado, que você faz o teste que sai qual é a sua tendência de perfil. Mas isso não é um rótulo e isso não é você. Isso é aquilo que você faz com maior conforto. Essa é uma boa definição. É o que você faz com maior conforto. Então, no meu teste, deu que eu tenho grande potencial de planejador e grande potencial de analista.
Então, eu sou planejadora com analista. A comunicação chegou depois disso. E olha só, gente, eu sou fonoaudióloga, especialista em comunicação e tudo, e o perfil comunicador chegou muito depois, nesse meu perfil. E aí eu fui ficando intrigada com isso, porque eu queria algumas coisas na minha vida, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, e eu não atingia essas coisas. Ou eu sofria muito para atingir, atingia, mas sofrendo muito. E eu fui trabalhar comigo, fui para buscas de autoconhecimento, terapias, imersões, cursos, até que eu entendi que eu não era uma boa comunicadora. E isso foi um balde de água fria na minha vida de fonoaudióloga que achava que sabia tudo de comunicação. Porque eu fui descobrindo que, apesar de eu ter esses perfis de planejador e de analista, eu tenho uma característica que é o do gostar de falar, do gostar de conversar. Só que numa conversa, num diálogo, numa comunicação, só falar não garante conexão. Comunicação é via de mão dupla. Eu só estou aqui falando porque tem gente me ouvindo. Eu só estou aqui falando porque eu só estou aqui expressando tudo isso, fazendo várias perguntas, porque tem gente me respondendo. Não dá para pensar em comunicação onde um só fala ou onde o outro só escuta. Essas coisas têm que acontecer de forma harmoniosa. Aí tem mais uma aqui, você acabou de descrever. Certo. E aí, minha gente, quando eu descobri isso, que eu não era uma boa comunicadora, porque eu só falava e eu não escutava o outro, eu comecei a entender por que que ninguém me ouvia. Não parece paradoxal? Eu falava muito e ninguém me ouvia? Aí veio a seguinte pergunta na minha cabeça: será que os outros não me ouvem? Ou será que eu falo demais e eles se cansam de mim? Aí, de novo, me surgiu um estalo. E esse estalo foi o sensacional para mim. Por quê? Eu precisei olhar para mim e olhar para minha frustração e entender que não era o outro, era eu. O tempo inteiro era eu. Mas isso não significava que eu era uma pessoa ruim, uma profissional ruim. Isso só significava que eu estava me comportando e me expressando, eu estava tendo um comportamento comunicativo que estava indo na contramão da objetividade da comunicação. O objetivo da comunicação é aproximar, é quebrar muros, é quebrar barreiras. Eu estava construindo barreiras. Comunicação é para criar pontes e eu estava fechando porteiras por conta disso. Então, só falar não garantiu falar muito e falar bem, e articular bem, e usar as conjugações verbais, e ter conhecimento sobre o assunto. Isso não me tornava uma boa comunicadora, isso me tornava a chata do rolê. Aí eu não queria mais ser a chata do rolê, eu queria me conectar com as pessoas verdadeiramente, e foi aí que chegou o método bem falado, melhor escutado. Só que isso durou, gente, mais de 20 anos da minha vida, porque comunicação é um processo, porque eu estou lidando com algo do humano, uma tecnologia humana, uma tecnologia leve, uma tecnologia de relação. Isso é um processo. Conforme isso tudo foi acontecendo, o método ele veio para eu entender o quê? Que eu preciso estar ok comigo, para aí sim estar ok com o outro, para daí então estar ok com o mundo. E por isso, os três pilares do método comunicação consciente, o método bem falado, melhor escutado, que é a base da mentoria comunicação consciente, ele tem esses três pilares: eu comigo, eu com o outro e eu com o mundo. E olha só, eu vou colocar aqui para vocês de novo, que depois que eu descobri isso, olha o que aconteceu com a minha vida. Aconteceu, olha só. Ops, isso que eu quero mostrar.
Agora sim. Olha só o que aconteceu com a minha vida. Eu comecei a ser chamada para dar palestras. E aí, como eu trabalho com gestão em saúde, eu comecei a falar de comunicação e liderança. Eu comecei a falar de comunicação nas relações do SUS, que é de onde eu trabalho. Eu trabalhei bastante tempo, trabalho ainda como gerente de uma unidade básica de saúde, além desse trabalho de mentoria em comunicação. Aí eu comecei a participar dos congressos, eu comecei a ter visibilidade e comecei a ouvir o que as pessoas tinham para falar de mim, até que eu fui convidada para escrever um capítulo de um livro, que é essa foto que está aí logo à direita, falando sobre um capítulo, gente, eu escrevi um capítulo de um livro falando de gestão em saúde, falando em comunicação. Alguém que era a chata do rolê, alguém que era a que falava demais, a que ninguém escutava, tem capítulo de livro agora, né? E eu cheguei nas redes sociais, consegui sistematizar esse método e cheguei nas redes sociais, muito motivada pela pandemia. E aí tem uma foto que é muito significativa para mim, que foi de uma das primeiras lives que eu fiz, eu estava falando, contando um pouco dessa história, e já tenho interação com as pessoas como eu estou tendo com vocês aqui hoje. Comecei a atender as pessoas virtualmente, em grupos. Primeiramente, eu tinha uma parceira que fazia isso comigo, depois eu comecei a fazer sozinho. E a Soraya também é gerente de UBS. Olha, Soraya, que legal! Então, as conexões vão nos aproximando, né? É, essa coisa de querer trabalhar a comunicação como ferramenta de potencializar aquilo que a gente tem de melhor, isso foi aflorando muito. Eu comecei a oferecer isso para as pessoas, começou a dar certo. Eu fazia isso com uma parceira, e depois eu comecei a fazer sozinha e fui tendo ótimos resultados. As pessoas começaram, ó, vocês estão vendo? Coloca para mim no chat se vocês estão vendo, porque saiu do modo apresentação, mas eu não tô querendo voltar para ele não, porque daí eu não consigo ver as coisas do Zoom, e aí eu fico desconectada de vocês. O objetivo não é desconectar, né? Mas conversa comigo, gente. Enquanto eu estou bem, existe uma grande falha de comunicação nos meus acolhimentos. Oh, meu Deus. Vamos resolver isso, Soraya. Vamos resolver isso. Olha, o que aconteceu? Eu comecei fazendo workshops e outros trabalhos que não eram mentorias exatamente, e aí eu fui tendo esse tipo de feedback. Esse workshop foi um divisor de águas na minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Essa moça, ela fez um workshop de oratória, simplesmente. Agora, a oratória é um pedaço da comunicação. Ele não é o processo todo da comunicação. E aí eu fui vendo que era legal trabalhar assim com as pessoas, que era legal a gente trabalhar com a comunicação como forma de expressão, de ser quem você é, de olhar para o outro, mas de olhar para você também, de atender a necessidade do outro sem desatender a sua necessidade, de ver qual era o caminho do meio para entender tudo isso e como você firma esse posicionamento no mundo. Aí aqui tem outros feedbacks, então esse é um outro da Valesca, que viu, né, essa questão do afeto era algo que era importante para ela, e ela conseguiu ver essa empatia, esse acolhimento. Essa moça, ela nem mora no Brasil, ela mora em Portugal, e ela dá entrevistas, ela dá aula, ela faz mentorias também, ela está super bem na vida dela, assim, tranquila, né, diminuiu o sofrimento. E uma das mentorias que eu fiz em grupo, junto com uma parceira, né, teve feedbacks, assim, de muita valia, né, de pessoas que conseguiram se descobrir a partir dos seus comportamentos comunicativos e conseguiram entender como era esse processo. E esse daqui, esse último aqui, gente, é a menina dos meus olhos. Por quê? Porque esta moça que faz esse comentário, um dia eu estava fazendo uma live no Instagram, e eis que entra uma mentorada, já tinha feito o processo de mentoria, e eu falando de comunicação, e ela começa a fazer vários comentários a respeito do que eu estava falando, assim, de uma forma muito espontânea. E ela disse que ela
era uma pessoa muito afobada, ansiosa, atropelava tudo, e que ela não tinha credibilidade da própria equipe dela. Ela trabalha com vendas, né, como gerente de vendas, coordenadora, e as pessoas da equipe não respeitavam. Ela ficava rouca porque ela precisava gritar. Para ser ouvida, ela precisava gritar, e aí ela ficava rouca, perdia a voz. Olha só que reflexão que ela fez. Ela fez, como as pessoas não me ouviam, eu aumentava o volume da minha voz. E aí eu perdia mais ainda a minha credibilidade. E o que que ela me responde? Ela responde que depois que ela passou pelo processo, que ela entendeu tudo isso, ela melhorou muito no trabalho, porque ela não se percebia. E depois disso, as mesmas pessoas entendiam o que ela queria dizer, e aí ela ganhou o respeito da equipe e até da equipe vizinha. Então, ela virou uma referência na empresa, por conta de ter participado, de ter feito esse processo. Queria mostrar para vocês agora um vídeo. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar o vídeo agora, porque eu vou precisar agora colocar no modo apresentação, senão o vídeo não vai rodar. Ah, agora eu acho que vai. Ah, agora foi. Prestar atenção no vídeo. Oi, pessoal, eu sou a Vanessa. Deu uma travadinha? E eu sou professora de biologia e de ciências, então dá para perceber que a comunicação é bem importante para o meu trabalho. E antes de começar as mentorias com a Carol, eu fiz duas. Eu tinha uma ideia de comunicação, acho que grande parte da população tem essa ideia de que a pessoa que se comunica bem é aquela que tem uma boa dicção e domina o assunto. Até uma Oh, das meu Deus. situações que eu comentei nos cursos que eu fiz com a Carol, que eu estava na sala de aula explicando o assunto que eu gosto bastante, respiração celular, e aí eu entrei no conteúdo na ponta da língua, sem gaguejar nem nada. Fui fazendo minhas relações na lousa, e os alunos só olhando. E eu falando por uns 40 minutos. É que uma aluna levantar a mão e falou assim, professora, desculpa, mas eu não entendi nada. E meu mundo caiu, né? Porque eu não entendi naquele momento por que ela não entendeu nada. Eu estava arrasando aqui no conteúdo, né? E depois que eu fiz as mentorias, eu percebi que naquele momento eu estava me comunicando sim, só que era comigo somente, né? Era com o meu interior e eu não estava percebendo que comunicação é isso também. É você ter essa percepção do seu ouvinte, do seu público. Então comunicação empática, é você ter essa escuta, é você perceber os sinais. Eu não percebi. Eu estava lá no meu mundinho. Então, o que é interessante nos cursos da Carol é que ela traz a comunicação com toda essa integralidade que ela tem, tudo que ela abrange, não só as técnicas, claro, são importantes, mas Tá falhando, né? não só o domínio do assunto, mas é essa escuta também, essa percepção. E vira e mexe eu me pego lembrando dos momentos do curso, porque a Carol ela traz os conhecimentos de uma forma muito leve. Então, são momentos gostosos que a gente vive com o grupo, cria-se um elo bem bacana. E eu tenho só a agradecer o capricho com que ela trouxe o conhecimento dela, com que ela se comunicou, que ela passou para a gente, e que isso faz agora parte do meu ser. E eu só tenho a agradecer mesmo. E eu espero. Tava falhando, né, gente? Que pena.
eu voltar aqui. Que pena que está falhando o áudio. Não estou conseguindo resolver esse problema do áudio. Mas até deu para entender o contexto? A Vanessa ela é professora de biologia e primeiro ela fez uma imersão em oratória e expressividade, porque ela buscava essa conexão com os alunos dela. E a história que ela contou é que um dia ela preparou uma super aula de um assunto que ela domina muito, que ela gosta, e que depois de 40 minutos, isso mesmo. Depois de 40 minutos de aula, uma aluna falou que não estava entendendo. E ela tinha, assim, na visão dela, se dedicado muito e dado a melhor aula da vida dela. E não foi nada assim na visão da aluna. Então, o que acontece é que naquele momento ela se deu conta que ela não estava ali disponível, presente para aquela sala de aula, para aqueles alunos, porque ela estava fechada no mundo dela, porque era um assunto que ela gostava muito, então ela desconsiderou se o outro gostava ou não, ela foi na empolgação dela. E aí ela fala de tudo que ela viveu nesse processo, e depois ela acabou fazendo uma outra mentoria, aí sim, uma mentoria em comunicação, e foi muito legal. Ela finaliza o vídeo dizendo que ela espera que vocês também passem pelo mesmo processo de sucesso que ela passou. Então, isso é uma coisa que a gente gosta, né? Quando a gente escuta esses depoimentos, porque a gente trabalha pensando sempre na transformação que a pessoa vai passar, mas é uma transformação que tem que fazer muito sentido na vida dela, porque inicialmente eu não imaginaria uma professora me procurando para fazer um curso de oratória, né? Não é algo que vem de forma natural na minha cabeça. Mas Vanessa estava lá e no fim deu tudo certo. E hoje ela é um case de sucesso aqui, né? Isso é uma coisa que é legal. Agora, Que vocês têm também. deixa eu só tirar o vídeo de trás, porque daí acho que vai parar essa chatice de travar aqui a internet, né? São essas coisas que a gente tem quando a gente está falando de redes de internet, né, a gente tem que saber lidar com o improviso, né, com os imprevistos, não com o improviso. Eu sempre falo que improviso não é despreparo. Eu sempre falo essa frase, que improviso não é despreparo. E eu vou dar um exemplo muito, muito simples aqui. Agora mesmo, eu precisei improvisar. Eu estava preparada para mostrar um vídeo bonitinho, a internet falhou por algum motivo, o som começou a ficar muito ruim, e eu precisei improvisar diferente do que eu tinha me planejado. Lembra que eu tenho um perfil planejador? Então, só que como eu me preparei muito para esse momento, como eu estudei, como eu planejei muito esse momento, eu fui criando repertório para tomar boas decisões no momento em que as coisas acontecem. Então, eu só dei conta de estar tranquila com vocês. E ok, a internet falhou, mas a Vanessa estava dizendo X, Y, Z, e aí conversar com vocês como se nada tivesse acontecido, como se o meu planejamento não tivesse sido desobedecido. Então, é algo que a gente vê que não é despreparo. Se eu tivesse despreparada, talvez eu não tivesse conseguido ter esse desempenho, essa performance agora. Tem um outro exemplo em relação de improviso e despreparo que eu gosto muito de dar. A Jordânia está dizendo que improviso é dinamismo. No teatro utilizamos muito, é isso mesmo. Porque olha só, quem sabe cozinhar aqui? Coloca para mim no chat, quem sabe cozinhar. A Jordânia sabe cozinhar. A Soraya sabe cozinhar também. A Eliane sabe cozinhar também. Eu sei cozinhar um pouquinho. Não que eu goste, mas eu sei. A Tabata sabe cozinhar muito bem. Muito bom. O Adriano sabe cozinhar. Isso aí. Aí, olha só. Alguém chega na sua casa um dia para jantar e a Ara sabe cozinhar. Alguém chega na sua casa, Yara. Fala, vim jantar aqui hoje. Um dia, a pessoa simplesmente chegou sem avisar e ela foi para jantar.
Você abre o seu armário, vê os ingredientes que você tem disponível e rapidamente você pense ali num prato que você consiga cozinhar para aquelas pessoas com aquilo que você tem disponível. E aí você faz um jantar. Você fez o jantar, você improvisou o jantar, mas você não estava despreparado, porque o seu preparo é o seu repertório de cozinha que você tem a vida toda. E assim é com a comunicação. Você só conseguiu fazer o jantar com os ingredientes que você tinha porque você viveu muitas cenas de cozinha na sua vida e precisou de muito repertório e muitas ideias. Com a comunicação é assim também. Eu sou fonoaudióloga, trabalho na área da saúde, trabalho com as mentorias. Dificilmente alguém vai me fazer uma pergunta de física nuclear, porque eu não sou referência em física nuclear para as pessoas. Então, quando as pessoas vêm falar comigo de pedir alguma opinião, ou pedir alguma coisa relacionada a trabalho, ou elas falam de gestão, ou elas falam de comunicação, porque são as coisas que eu tenho repertório. Então, mesmo que eu não tenha planejado, não tenha feito um roteiro, como eu fiz para o dia de hoje, como eu me preparei, eu tenho repertório. E aí, lembra da respiração lá do começo? Que desde o começo a gente fez um exercício de respiração. E aí, eu respiro, entro em contato comigo mesma, aciono todas as minhas caixinhas e vou lá e faço. Isso é comunicação. E saber que você pode fazer isso vira uma chave na sua vida, porque você perde o medo de tudo, até de ser vulnerável, até da hora que a internet falha, até da hora que o vídeo corta o som, até da hora que você está numa reunião despreparada, despreparada não, uma reunião de trabalho onde você não é a pessoa que vai falar e alguém fala, Jordânia, agora eu queria que você falasse do assunto tal. Se o assunto tal é a sua área, mesmo que você não tenha se preparado para aquela apresentação, você vai improvisar, mas improviso não é despreparo. Comunicação não é despreparo. Comunicação, para a gente se comunicar, não é assim, eu vou lá e falo que eu sei e pronto. Eu vivo o tempo todo, vou criando repertório e vou colocando isso para fora para me conectar com as pessoas, para atingir meus objetivos e para juntar aquilo que eu mais preciso na vida para poder chegar onde eu mais quero. Então, eu vou colocando os tijolinhos nos seus devidos lugares e vou construindo as pontes. Eu vou quebrando o muro, eu pego o tijolo que sobrou do muro e vou lá e reconstruo em pontes. Esse é o processo da comunicação, um processo super dinâmico e que a gente consegue viver isso no que eu vou oferecer para vocês agora, que é a mentoria Comunicação Consciente. Essa mentoria, ela é baseada completamente no método Bem Falado, Melhor Escutado, que é esse método que eu desenvolvi a partir dessas minhas vivências, dessas minhas histórias todas. É uma mentoria que acontece de forma síncrona e você também vai ter materiais na plataforma Hotmart. Então, nós vamos fazer 4 encontros online ao vivo. O primeiro encontro já é terça-feira da semana que vem, então são 4 terças-feiras. E você tem acesso a alguns testes para desenvolver o autoconhecimento comunicativo, exercícios práticos, desenvolver a escuta, falar sem medo, escutar com abertura, ouvir na essência e, e ter prazer nesse momento e saber que em algum momento a sua performance comunicativa poderia ter sido do jeito X, no seu julgamento, ela foi do melhor jeito, com a sua melhor versão, do melhor jeito que você poderia ter. Essa mentoria também, além de você ter esses 4 encontros, você tem 2 aulas que eu estou gravando especialmente para esse grupo. Uma é Introdução à Comunicação Não Violenta, que é uma das bases teóricas que eu sigo na minha mentoria Comunicação Consciente, que é a filosofia de comunicação criada pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg,
A outra filosofia, teoria, é a psicologia positiva e todas as bases da fonoaudiologia e da neurociência. Então, tem um embasamento científico, é um método testado e aprovado e que funcionou. Primeiro funcionou comigo, eu expandi para outras pessoas, funcionou com outras pessoas e quero agora que funcione com você também. Agora, uma outra coisa. As 3 primeiras pessoas que fizerem a inscrição agora ainda vão ter uma sessão individual comigo de 1 hora, para a gente mapear individualmente as suas questões e trabalhar tudo que você precisa para ser quem você é, do seu jeito, ter os melhores resultados. Então, eu vou pedir, deixa eu ver aqui, alguém tem alguma dúvida do que eu falei? Vocês que estão aqui. A mentoria acontece toda pela plataforma Hotmart. Essa plataforma é uma plataforma bastante conhecida de cursos, né? Fica tudo lá disponível. E os encontros são gravados e ficam disponíveis por 1 ano na plataforma. Então, você pode revisitar isso durante esse período de 1 ano, o tempo que você precisar. Assim como as aulas também, essas 2 aulas da comunicação não violenta, e a outra, acabei me falando da outra, né? A outra, eu estou estudando e quero compartilhar com vocês a influência da comunicação na saúde mental e segurança psicológica. Isso é fundamental. Quanto melhor a gente se comunica, mais saudável e mais feliz a gente é. Comunicação é um direito, e direito significa que eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer, considerando que existe um outro nessa relação, que está num contexto todo, e que tudo vai ser considerado para acontecer da melhor forma possível para todo mundo que está envolvido ali. Então, vou pedir agora para a Tabata fazer o favor de colocar aqui, para quem quiser se inscrever, o link da... Não, peraí. Que as vagas são limitadas. Aqui, me avisaram que tinha gente esperando para ingressar. As vagas são limitadas, é um grupo pequeno, não é um grupo grande. E quem fizer a inscrição até... Os 3 primeiros que fizerem hoje tem o bônus do encontro comigo. E quem fizer a inscrição até amanhã vai pagar o valor, que é um valor especial para quem estava no grupo VIP, que foi o que a gente combinou desde o momento que vocês entraram. O valor é R$ 797 e você pode dividir em até 12 vezes, parcelado direto lá pela plataforma Hotmart. As parcelas dão em torno de R$ 74 e alguns centavos. E aí você tem essa mentoria por 1 ano gravada, com todos os conteúdos lá, e vai ter suporte no grupo do WhatsApp também, vai ter o contato direto comigo, vai ter essas 2 aulas que eu acabei de falar, então a introdução à comunicação não violenta e a influência da comunicação na saúde mental e na segurança psicológica para melhorar suas relações. Eu vou ter um super prazer em mentorar você nesse processo. Eu vou ter um super prazer em ver daqui a um tempo o seu depoimento aqui, de como você se transformou, de como isso foi importante para você, das suas relações que ficaram com qualidade, o tanto que você deixou de sofrer por conta do seu comportamento, de ser quem você é e de agir do jeito como você age, de você ter aberto a sua escuta para o outro, sem invalidar aquilo que você sente, sem deixar de ser quem você é, considerando todos esses processos. E eu tenho mais uma coisa para dizer para vocês. Dentro dessa mentoria, eu também trabalho questões específicas da voz e da articulação, da expressividade. Eu sou fonoaudióloga, especialista em voz. Então, exercícios vocais para você não ficar rouca, você não ficar rouco enquanto você
estiver falando, para você não precisar aumentar o volume da sua voz enquanto você estiver. Ai, meu Deus, travou. Já voltou. A internet hoje está me ajudando bastante, né? Mas eu dizia que os exercícios vocais, exercícios para a saúde da sua voz, que são parte, fazem parte da oratória, organização do discurso, organização da sua fala, clareza, objetividade, a escolha das melhores palavras, exercícios de escuta, escutar genuinamente. E aí agora eu quero saber, quem aí está animado para começar, animada para começar terça-feira da semana que vem, passar o mês de agosto inteiro comigo às terças-feiras, começando por hoje, com todo esse conteúdo que eu dei. Vai colocando aí para mim no chat, por favor. Quem é que está animado para estar junto, para vir comigo e para a gente fazer, construir uma história comunicativa de sucesso? Quem está animado, me conta aqui. Essa oferta é por tempo limitado. Depois da quarta-feira, volta para o valor dela mesmo, que é o valor de R$ 997, também dá para parcelar. Mas eu, se fosse você, não deixava o bônus de R$ 200 escapar. R$ 200 é bastante dinheiro. R$ 200 não paga uma sessão individual comigo, tá? Só para vocês saberem. Então, R$ 200 é um dinheiro bom, mas uma sessão individual comigo é mais do que isso. Então, tá valendo a pena você se inscrever e ainda ter o bônus de 200 e mais a sessão individual comigo. Você está ganhando bastante. O que vai acontecer? A gente vai se encontrar toda terça-feira. Você vai fazer testes relacionados à sua comunicação, vai ter exercícios, vai ser orientado diretamente por mim. E no final, você vai sentir uma sensação de bem-estar, de plenitude, de felicidade, que é uma coisa impressionante. Assim, eu não consigo descrever para vocês como foi quando eu subi num palco e pensei, aquela tagarela chata hoje é a palestrante que fala de comunicação. Isso, gente, não tem preço. Isso não tem preço. Então, estou convidando vocês com muito amor no coração mesmo. E assim, a decisão é sua. A decisão, eu te dei todos os motivos, eu te dei todos os argumentos e quero que você tome a sua melhor decisão. Eu estou aqui para pegar na sua mão, para ir junto com você e para acompanhar o seu processo. Então, vou ter um enorme prazer de estar com você. Ó, a Adriana já disse que quer, isso. Então, já vai lá, já toca no link, já faz a inscrição. E agora sim, quero abrir para dúvidas, né? Eu falei bastante, conversei bastante, a internet me traiu em alguns momentos, mas estamos aqui, as nove pessoas, às 9h17 da noite. Eu queria, quem quiser ficar à vontade, pode abrir o microfone, pode fazer perguntas pelo chat, pode ficar à vontade para colocar para dúvidas, perguntas, dúvidas que eu possa esclarecer nesse momento. Como que eu posso te ajudar? Me conta como que eu te ajudo. Me ajuda a te ajudar. Vocês estão muito quietinhos, gente. Muito desanimados. É tarde já, né? Tá todo mundo cansado. Faço sim, Germana, faço palestra. Faço palestra para empresa, faço palestra para serviços de saúde, para escolas. Alguém tem alguma dúvida?
pessoal que está aí quietinho, com os microfones desativados. Fiquem à vontade agora para ativar os microfones, ligarem as câmeras. Obrigada, Jordânia, obrigada. Que bom que você gostou. Bom, pessoal, então eu vou deixar, vocês estão lá no grupo, né? No nosso grupo VIP. Eu vou deixar essa oferta lá no grupo também. Quero que vocês se animem, e espero que vocês tomem boas decisões. Espero que vocês façam boas escolhas e que vocês se comuniquem de um jeito que a comunicação seja a sua melhor marca. Eu estou aqui para te ajudar e espero que a sua decisão seja nessa direção. Então, vamos terminar aqui. Vou ficar mais uns minutinhos aqui se alguém quiser fazer alguma pergunta. Recebi o link lá no grupo, vou fazer agora. Ótimo. Eliane mandando uma carinha de beijinho. Um beijo para você também. Parabéns, foi muito boa aula, gostei muito. Obrigada, Soraya. Vem com a gente. Muito obrigada, foi muito bom. Obrigada, Tabata. Ah, que pena. Abraço, Jordânia, abraço. Continue me seguindo lá nas redes sociais, que tem bastante conteúdo lá sobre comunicação. Sucesso, Soraya, sucesso. Sucesso para nós. Ah, dos encontros. Sim, Tabata, os encontros, eles vão ser online pelo Zoom, por essa plataforma, e eles vão ser bastante dinâmicos. É, Ah, obrigado. O Anderson está dizendo que é uma aula e que eu arraso. Obrigada, obrigada. Então, nesses encontros, o que vai acontecer? Você vai ter um conteúdo que vai acontecer na semana, durante a semana, que vai estar lá disponibilizado para você na plataforma, e que você vê no seu tempo, do seu jeito. Vai ter coisa que vai ser em vídeo, vai ter coisa que vai ser em pequenos textos, vai ter coisa que vão ser alguns links que eu vou indicar lá para você. E aí, depois, você tem um encontro semanal. Nesse encontro semanal, a gente vai fazer toda a parte prática do que foi trabalhado lá de um jeito mais teórico. E aí a gente parte para um segundo encontro, que é uma continuação. Então, no primeiro encontro, a gente vai falar do pilar eu comigo, da metodologia. Vai aprender sobre autoconhecimento comunicativo, vai fazer uma matriz de como está a sua comunicação hoje, para onde você quer, vamos utilizar ferramentas para isso. Depois, no segundo encontro, a gente vai fazer um eu com o outro. Esse eu com o outro, a gente vai trabalhar com toda a escuta, com toda a parte de conexão, com toda a parte dos comportamentos do outro que disparam sentimentos e comportamentos em nós mesmos. Depois, no terceiro encontro, a gente vai fazer o pilar eu no mundo, que é como se dão todas essas relações, ou a competência comunicativa, como que a gente faz isso para o mundo, como que a gente se posiciona com firmeza para o mundo, mas tendo abertura para o que está chegando para a gente. E no último encontro, a gente vai fazer um condensado sobre todas esses pilares, esses vieses,
e vamos trabalhar, então, a competência comunicativa, os 3 Vs da comunicação, que é o verbal, o vocal, e aí a gente vai finalizar com seu caminho, a sua jornada, lá pegando aquele instrumento, aquela ferramenta que a gente utilizou lá no primeiro encontro, daquilo que você queria atingir, e pôr um check nas coisas que você atingiu nesse momento. Então, assim que vão ser os encontros, tá? Vou encerrar então, tá bom, pessoal? Qualquer coisa podem me mandar mensagem pelo privado também. Tchau, tchau. Obrigada, gente.